Em 1995, o nome de Helena Arantes circulava entre empresários, colunas sociais e corredores silenciosos de cartórios. Aos 27 anos, ela era a única herdeira de um dos maiores patrimônios imobiliários da capital mineira, uma fortuna construída ao longo de 13 gerações e cercada por rumores de acordos obscuros, disputas familiares e contratos que jamais vieram a público. Para muitos, Helena era apenas a sucessora perfeita, discreta, elegante e distante o suficiente para manter a aura de mistério que sempre envolveu a família. Mas havia algo que poucos percebiam. Desde o funeral de seu pai, no início daquele inverno, Helena praticamente desapareceu da vida social. Reuniões foram canceladas, eventos ignorados e a imensa mansão no bairro mais tradicional da cidade passou a permanecer com as luzes acesas madrugada adentro. Funcionários começaram a pedir demissão sem explicações claras e vizinhos relatavam sons estranhos, passos, móveis sendo arrastados, como se a casa nunca dormisse. O que ninguém sabia era que, ao organizar documentos antigos no escritório do pai, Helena encontrou uma caixa de metal escondida atrás de um painel falso. Dentro não havia dinheiro nem joias, mas fitas gravadas, fotografias antigas e um caderno de capa preta com registros detalhados que remontavam a 1968. Páginas inteiras descreviam pagamentos silenciosos, visitas noturnas e um nome que se repetia obsessivamente: Projeto Aurora. À medida que avançava na leitura, Helena percebeu que a fortuna da família não havia sido construída apenas com negócios. Havia um episódio enterrado no passado, algo que envolvia desaparecimentos nunca investigados e uma propriedade rural fora da cidade, vendida anos antes sem qualquer registro público detalhado. O caderno terminava abruptamente com uma frase escrita com força, quase rasgando o papel: "Se alguém encontrar isto, significa que o erro voltou." Na semana seguinte, Helena foi vista pela última vez entrando num carro preto, sozinha, levando apenas a caixa metálica. O destino, segundo o porteio, era a antiga estrada que levava ao interior, a mesma região mencionada repetidamente nas anotações do pai. Dias depois, a polícia registrou o desaparecimento. Não havia sinais de luta, resgate ou movimentações bancárias. Apenas silêncio. E uma pergunta que começou a circular pela cidade: o que exatamente Helena descobriu que fez a herdeira mais poderosa de Belo Horizonte abandonar tudo sem deixar rastro? A investigação começou de forma protocolar, quase burocrática. Em 1995, desaparecimentos de adultos raramente mobilizavam grandes operações se não houvesse sinais claros de crime. E Helena Arantes era vista oficialmente como alguém que poderia simplesmente ter decidido se afastar. Mas essa versão começou a ruir rápido demais. O carro preto foi encontrado 3 dias depois, abandonado em um trecho antigo da estrada de terra que levava a uma região de fazendas desativadas. Não havia danos, apenas a porta do motorista entreaberta e no banco do passageiro o caderno de capa preta, o mesmo que ela havia levado consigo. O detalhe que chamou a atenção dos investigadores não foi apenas o conteúdo, mas o estado do objeto. Algumas páginas estavam arrancadas com precisão, como se alguém soubesse exatamente quais trechos remover. O restante revelava fragmentos suficientes para levantar hipóteses inquietantes. Pagamentos recorrentes a pessoas sem identificação completa, menções a transferências discretas e registros de visitas noturnas à antiga propriedade rural da família, vendida oficialmente em 1972. O nome Projeto Aurora aparecia associado a datas e valores, mas nunca com uma explicação direta. A polícia chegou até o último dono registrado da propriedade, um homem que afirmava ter comprado o terreno apenas para revenda e que nunca o utilizara. Documentos confirmavam a transação, mas algo não fechava. Mesmo após a venda, despesas de manutenção continuaram sendo pagas por empresas ligadas à família Arantes por mais de 10 anos. Era como se oficialmente o lugar não pertencesse mais a eles, mas na prática nunca tivesse deixado de ser usado.
Enquanto isso, a imprensa local começou a explorar a história. Manchetes discretas no início rapidamente se transformaram em reportagens de página inteira. A narrativa da herdeira desaparecida ganhou contornos mais sombros quando ex-funcionários da mansão passaram a falar, ainda que anonimamente, sobre mudanças no comportamento de Helena nas semanas anteriores ao sumiço. Ela teria passado noites inteiras revisando arquivos, pedindo cópias de registros antigos e perguntando insistentemente sobre viagens do pai que nunca haviam sido mencionadas antes. Um depoimento em especial chamou a atenção dos investigadores. O antigo motorista da família, já aposentado, contou que no fim dos anos 70 havia sido instruído a levar o patriarca até a mesma estrada onde o carro de Helena foi encontrado. Segundo ele, as visitas sempre aconteciam à noite e nunca eram registradas na agenda oficial. Numa dessas ocasiões, ele relatou ter visto luzes intensas vindas do interior da propriedade, como refletores improvisados e o som de equipamentos que não soube identificar. Com base nesses relatos, a polícia organizou uma busca mais detalhada na área. O terreno, tomado por vegetação alta e construções parcialmente deterioradas, parecia abandonado há décadas. Porém, ao inspecionar uma antiga estrutura que lembrava um galpão, peritos encontraram sinais recentes de movimentação, pegadas, marcas de pneus e restos de equipamentos elétricos relativamente novos. No subsolo, uma pequena sala foi descoberta atrás de uma parede improvisada. Ali havia apenas um armário metálico vazio e uma mesa com marcas profundas, como se algo pesado tivesse permanecido ali por muito tempo. Nenhum vestígio direto de Helena foi encontrado, mas a descoberta mudou o rumo da investigação. Ficou claro que a propriedade não era apenas um resquício do passado. Alguém ainda usava aquele lugar. A pergunta passou a ser não apenas o que havia acontecido com a herdeira, mas quem tinha interesse em manter aquele lugar ativo décadas depois do fim oficial de tal projeto. Enquanto a polícia avançava, outra frente de informações surgiu. Um jornalista conseguiu acesso a documentos financeiros antigos que mostravam transferências regulares para uma pequena fundação registrada como organização de pesquisa independente. A instituição, no entanto, não possuía publicações, endereço funcional, nem equipe identificável. O vínculo com o projeto Aurora parecia cada vez menos simbólico e mais estrutural. A partir desse ponto, a história começou a revelar um padrão. O desaparecimento de Helena não era um evento isolado, mas a possível consequência de algo que havia permanecido oculto por quase 30 anos. Cada novo documento sugeria que o projeto não era apenas um investimento obscuro, mas sim uma operação cuidadosamente mantida fora de qualquer escrutínio público. Entre os documentos recuperados do carro, havia um detalhe quase ignorado no início, um pequeno envelope lacrado, escondido dentro da contracapa do caderno. Dentro, uma fotografia antiga mostrava um grupo de pessoas em frente ao galpão da propriedade, datada de 1968. Entre elas estava o pai de Helena e, ao fundo, uma estrutura metálica que não aparecia em nenhum registro oficial do local. No verso, uma única frase escrita com força, quase rasgando o papel. Tudo começou aqui. Se alguém encontrar isto, significa que o erro voltou. Na semana seguinte, Helena foi vista pela última vez entrando num carro preto, sozinha, levando apenas a caixa metálica. O destino, segundo o porteiro, era a antiga estrada que levava ao interior, a mesma região mencionada repetidamente nas anotações do pai. Dias depois, a polícia registrou o desaparecimento. Não havia sinais de luta, resgate ou movimentações bancárias. Apenas silêncio. E uma pergunta que começou a circular pela cidade. O que exatamente Helena descobriu que fez a herdeira mais poderosa de Belo Horizonte abandonar tudo sem deixar rastro? A investigação começou de forma protocolar, quase burocrática. Em 1995, desaparecimentos de adultos raramente mobilizavam grandes operações se não houvesse sinais claros de crime. E Helena Arantes era vista oficialmente como alguém que poderia simplesmente ter decidido se afastar. Mas essa versão começou a ruir rápido demais. O carro preto foi encontrado 3 dias depois, abandonado em um trecho antigo da estrada de terra que levava a uma região de fazendas desativadas.
Não havia danos, apenas a porta do motorista entreaberta e no banco do passageiro o caderno de capa preta, o mesmo que ela havia levado consigo. O detalhe que chamou a atenção dos investigadores não foi apenas o conteúdo, mas o estado do objeto. Algumas páginas estavam arrancadas com precisão, como se alguém soubesse exatamente quais trechos remover. O restante revelava fragmentos suficientes para levantar hipóteses inquietantes. Pagamentos recorrentes a pessoas sem identificação completa, menções a transferências discretas e registros de visitas noturnas à antiga propriedade rural da família, vendida oficialmente em 1972. O nome Projeto Aurora aparecia associado a datas e valores, mas nunca com uma explicação direta. A polícia chegou até o último dono registrado da propriedade, um homem que afirmava ter comprado o terreno apenas para revenda e que nunca o utilizara. Documentos confirmavam a transação, mas algo não fechava. Mesmo após a venda, despesas de manutenção continuaram sendo pagas por empresas ligadas à família. A lista incluía geradores portáteis, sensores biométricos primitivos e materiais de isolamento acústico, todos entregues, curiosamente, na mesma propriedade rural. Esse achado levou os investigadores independentes a reconsiderarem a natureza do Projeto Aurora. A hipótese inicial de um simples esquema financeiro começou a perder força diante da possibilidade de que o local tivesse sido usado para algo experimental, algo que exigia sigilo absoluto e infraestrutura técnica. A ausência de relatórios formais sugeria que o objetivo nunca foi científico no sentido tradicional, mas operacional, algo que precisava acontecer longe de qualquer supervisão. Enquanto isso, relatos antigos começaram a ganhar nova relevância. Moradores mais velhos da região lembravam que, no final dos anos 60 e início dos 70, caminhões chegavam à propriedade durante a madrugada e partiam antes do amanhecer. Havia também histórias de luzes intensas e ruídos contínuos, como máquinas funcionando sem parar. Na época, a explicação mais comum era que se tratava de testes industriais, mas nenhuma empresa jamais assumiu a atividade. A linha de investigação mais consistente surgiu quando um ex-contador do grupo, já idoso, aceitou falar sob condição de anonimato. Ele afirmou que, durante alguns anos, foi responsável por criar registros financeiros de fachada para justificar gastos elevados que não podiam aparecer como investimentos formais. Segundo ele, o Projeto Aurora era descrito internamente como uma iniciativa para a preservação de patrimônio intangível. O termo parecia vago demais para significar algo concreto, mas indicava que o objetivo ia além de lucro. Paralelamente, o desaparecimento de Helena começou a ser reinterpretado sobre uma nova ótica, não mais como um evento isolado, mas como a consequência previsível de alguém que se aproximou demais de um sistema que nunca foi projetado para ser compreendido por quem estava de fora. As páginas arrancadas do caderno passaram a ser vistas como a peça central do quebra-cabeça. Provavelmente continham a explicação mais direta sobre o funcionamento do projeto. Um avanço inesperado aconteceu quando um repórter local conseguiu acesso a um antigo gravador cassete encontrado entre os pertences pessoais de Helena, que haviam permanecido guardados com a família. A fita, deteriorada, foi parcialmente restaurada. O áudio não era uma confissão nem um relato detalhado, mas um registro de voz feito por ela mesma poucos dias antes do desaparecimento. Em tom contido, Helena dizia que finalmente entendia por que o pai parecia sempre dividido entre orgulho e culpa, e que o Projeto Aurora nunca foi sobre dinheiro, mas sobre controle. A gravação terminava abruptamente, sem contexto adicional. Essa palavra, controle, mudou completamente a interpretação do caso. A partir dela, investigadores independentes passaram a considerar que o projeto poderia estar relacionado a técnicas de influência comportamental ou monitoramento psicológico, algo que nos anos 60 estaria muito além da supervisão pública. A estrutura subterrânea encontrada na propriedade passou a ser analisada sob essa perspectiva, não como um laboratório tradicional, mas como um ambiente de testes. Outro elemento intrigante surgiu quando uma antiga planta arquitetônica da propriedade foi localizada em arquivos municipais.
O desenho original incluía áreas que nunca apareceram nas versões posteriores do documento, incluindo salas subterrâneas adicionais e corredores que não constavam na estrutura atual. Isso indicava que parte do complexo havia sido deliberadamente removida ou ocultada ao longo dos anos. A hipótese mais plausível que emergiu foi a de que o projeto Aurora havia começado como uma iniciativa privada para desenvolver métodos de análise e previsão de comportamento humano, possivelmente financiada por interesses econômicos e políticos. O isolamento da propriedade e o sigilo extremo sugeriam que os testes poderiam envolver participantes sem pleno conhecimento do que estava acontecendo, uma possibilidade que explicaria a ausência de registros públicos. Com essa nova linha de raciocínio, o desaparecimento de Helena assumiu contornos ainda mais inquietantes. Se ela realmente havia descoberto a extensão do projeto, sua decisão de ir até a propriedade poderia ter sido uma tentativa de confirmar provas ou recuperar documentos. O fato do carro ter sido encontrado vazio, mas sem sinais de violência, reforçava a ideia de que o que aconteceu naquela noite não foi um confronto imediato, mas algo mais silencioso e planejado. Nos anos seguintes, o caso entrou em um limbo investigativo. Oficialmente, continuava sem solução. Extraoficialmente, tornou-se um dos mistérios mais discutidos entre jornalistas investigativos e pesquisadores independentes. Cada nova peça encontrada, um documento, um relato, uma fotografia, ampliava a compreensão do contexto, mas nunca fechava o ciclo de respostas. Décadas depois, quando arquivos privados da família começaram a ser parcialmente liberados para catalogação histórica, surgiu o indício mais próximo de uma conclusão. Entre correspondências pessoais do pai de Helena estava uma carta nunca enviada, escrita pouco antes de sua morte. Nela, ele mencionava que o projeto Aurora havia ultrapassado o ponto de retorno e que o maior erro foi acreditar que algo criado para entender a mente humana poderia permanecer sob controle permanente. A carta terminava com uma frase curta: "Se um dia ela descobrir, espero que consiga fazer o que eu não consegui, encerrar." Essa revelação não confirmou o destino de Helena, mas ofereceu uma interpretação poderosa. Ela pode não ter sido apenas vítima de um segredo, pode ter sido a única pessoa disposta a tentar encerrá-lo. A ausência de provas concretas sobre seu paradeiro manteve o mistério vivo, mas também transformou a narrativa. Em vez de uma herdeira que desapareceu, passou-se a falar de alguém que cruzou a última fronteira de um sistema construído para permanecer invisível. Hoje, o caso permanece aberto no imaginário coletivo. A propriedade já não é como antes, a maioria dos envolvidos não está mais viva, e os documentos conhecidos são fragmentos de uma história maior que provavelmente nunca será totalmente reconstruída. Mas a sequência de eventos iniciada em 1995 deixou uma marca permanente. A percepção de que grandes fortunas e grandes segredos às vezes caminham lado a lado, e que a verdade, quando finalmente começa a emergir, raramente chega completa. O desenvolvimento dessa história não entrega um desfecho definitivo, mas constrói algo igualmente poderoso: a sensação de que o desaparecimento de Helena foi o ponto de ruptura de um ciclo iniciado décadas antes. Um ciclo feito de silêncio, controle e decisões tomadas longe da luz pública. E assim, o que começou como um mistério de uma herdeira transformou-se em um retrato de como certos segredos sobrevivem ao tempo, mudam de forma e continuam influenciando o presente mesmo que todos os seus protagonistas já desapareceram. O projeto Aurora, seja qual tenha sido sua real dimensão, permanece como uma sombra histórica, não por aquilo que foi comprovado, mas pelo que nunca pôde ser completamente revelado. Nos anos que se seguiram, o caso deixou de ser apenas um arquivo empoeirado e passou a existir como um fenômeno quase cultural. Documentários independentes, livros investigativos e debates acadêmicos começaram a revisitar a história sob diferentes ângulos. O que antes era visto como um desaparecimento enigmático passou a ser interpretado como um ponto de convergência entre poder, memória e controle. Uma narrativa que parecia sempre incompleta, como se faltasse uma última peça escondida em algum lugar fora de alcance.
O elemento que manteve a história viva foi a recorrência de pequenos achados, nenhum deles decisivo isoladamente, mas todos sugerindo que o projeto Aurora nunca foi totalmente desativado, apenas dissolvido, fragmentado em diferentes estruturas ao longo do tempo. Um exemplo marcante ocorreu quando, durante a reforma de um antigo prédio comercial ligado a uma das empresas do grupo, operários encontraram uma sala selada atrás de uma parede falsa. O espaço estava vazio, exceto por cabos antigos e suportes metálicos que indicavam que ali havia funcionado algum tipo de central de monitoramento. Não havia documentos, mas a arquitetura lembrava a mesma lógica de ocultação vista na propriedade rural. Esse tipo de descoberta alimentava a sensação de que o projeto não era apenas um evento histórico, mas um sistema que havia sido cuidadosamente desmontado, peça a peça, para impedir que alguém reconstruísse sua totalidade. E, paradoxalmente, quanto mais fragmentos surgiam, mais forte ficava a impressão de que Helena havia chegado muito próximo de enxergar o todo. A interpretação mais aceita entre pesquisadores independentes passou a ser a de que o projeto Aurora evoluiu ao longo das décadas. O que começou como uma iniciativa experimental restrita teria se transformado em uma rede de observação e análise comportamental, aplicada discretamente em ambientes corporativos e sociais. Não havia prova definitiva dessa evolução, mas a consistência dos padrões financeiros e logísticos apontava nessa direção. A ideia de controle, mencionada na gravação de Helena, parecia menos metafórica e mais estrutural. Com o passar do tempo, outra mudança sutil ocorreu. A figura de Helena deixou de ser vista apenas como uma personagem central de um mistério e passou a ser interpretada como um símbolo. Para alguns, ela representava a curiosidade levada ao extremo. Para outros, a tentativa de romper um ciclo de silêncio que atravessou gerações. O fato de nunca ter sido encontrada, nem viva, nem morta, contribuiu para essa aura quase mítica. Sua ausência tornou-se uma presença constante na narrativa. Uma reviravolta silenciosa aconteceu quando um arquivo digitalizado de correspondências empresariais revelou um detalhe que havia passado despercebido por anos. Entre trocas de mensagens aparentemente rotineiras, havia um código recorrente que coincidia com datas importantes do projeto Aurora. Ao cruzar essas datas com registros de movimentação financeira, pesquisadores perceberam que algumas operações continuaram ocorrendo mesmo após o desaparecimento de Helena. Isso indicava que o projeto, ou pelo menos parte dele, ainda possuía algum tipo de continuidade operacional. Essa constatação trouxe uma nova camada à história. Talvez Helena não tenha apenas descoberto o passado, mas também algo que ainda estava em funcionamento. Se isso for verdade, sua viagem à propriedade poderia ter sido motivada por uma tentativa de interromper ou expor algo que ainda estava ativo, e não apenas investigar um segredo histórico. Outra pista intrigante surgiu décadas depois, quando um ex-funcionário de uma empresa de tecnologia afirmou ter visto no início dos anos 2000 documentos internos que faziam referência a metodologias desenvolvidas originalmente sob o nome Aurora. Ele não conseguiu provar a ligação direta, mas descreveu conceitos de análise comportamental e previsão de decisões coletivas que lembravam muito a ideia de controle mencionada por Helena. Se o relato for preciso, o projeto pode ter se adaptado aos novos tempos, migrando do espaço físico isolado para ambientes corporativos e digitais. Essa possibilidade transformou a narrativa em algo ainda mais inquietante. Não se trataria apenas de um segredo enterrado no passado, mas de um legado que se reinventou silenciosamente, acompanhando a evolução tecnológica e social. Nesse contexto, o desaparecimento de Helena deixaria de ser apenas um evento trágico e passaria a ser interpretado como um ponto de transição, um momento em que o projeto deixou de existir como uma estrutura visível e passou a operar de forma mais difusa. Mesmo sem confirmação oficial, essa leitura ganhou força porque explicava algo que sempre intrigou quem estudava o caso: a ausência total de tentativas públicas de encerrar a narrativa. Não houve campanhas de esclarecimento, processos judiciais amplos, nem investigações governamentais aprofundadas. O silêncio institucional parecia coerente com a ideia de que o que quer que tenha existido era complexo demais ou sensível demais para ser totalmente exposto. Com o passar das décadas, a história se consolidou como um enigma aberto.
Não porque faltassem teorias, mas porque nenhuma delas conseguia abranger todas as peças conhecidas. Cada nova descoberta parecia confirmar uma parte da narrativa e, ao mesmo tempo, abrir novas perguntas. O projeto Aurora tornou-se um exemplo clássico de como certos sistemas são projetados para não deixar rastros completos, apenas sinais suficientes para que sua existência nunca possa ser totalmente negada. E então surge a questão que continua ecoando entre aqueles que estudam o caso. Qual foi, afinal, o destino de Helena? Existem 3 interpretações principais que sobreviveram ao tempo. A primeira sugere que ela foi silenciada ao descobrir algo que ameaçava interesses profundos. A segunda propõe que ela decidiu desaparecer por conta própria, levando consigo provas que jamais vieram a público. E a terceira, mais simbólica, defende que ela conseguiu exatamente o que pretendia: interromper algo, e que seu desaparecimento foi o preço inevitável dessa ruptura. Nenhuma dessas versões pode ser comprovada integralmente, e talvez seja exatamente isso que mantém a história viva. Mistérios duradouros raramente persistem por falta de dados. Eles persistem porque tocam em algo maior, algo que ultrapassa a simples curiosidade factual e entra no território da imaginação coletiva. Hoje, ao olhar para trás, o que resta não é apenas a narrativa de uma herdeira que sumiu, mas o retrato de um sistema que operou nas sombras por décadas e de uma tentativa, consciente ou não, de trazê-lo à luz. A linha que separa fato e interpretação nunca foi totalmente clara, e talvez nunca seja, mas é justamente nessa zona cinza que a história continua respirando. O desenvolvimento prolongado desse caso mostra como certas histórias não caminham em direção a um fim tradicional. Elas se expandem, ganham novas leituras e se adaptam ao tempo, como se fossem organismos vivos. O projeto Aurora permanece como um símbolo de tudo aquilo que pode existir fora do alcance imediato da percepção pública, não necessariamente como uma conspiração absoluta, mas como um exemplo de como estruturas complexas podem permanecer invisíveis por longos períodos. E assim, décadas depois de 1995, a pergunta central permanece sem resposta definitiva, mas carregada de significado. Helena desapareceu porque descobriu um segredo ou porque decidiu se tornar parte dele? Com o passar do tempo, a história deixou de evoluir apenas por descobertas materiais e começou a avançar por algo mais sutil, a interpretação coletiva. Pesquisadores, jornalistas e curiosos passaram a analisar não apenas o que havia sido encontrado, mas o padrão de como as informações surgiam, sempre fragmentadas, sempre incompletas, sempre suficientes para sugerir uma estrutura maior. Isso levou a uma nova linha de pensamento. Talvez o verdadeiro legado do projeto Aurora não fosse um conjunto de instalações ou documentos, mas um método, uma forma de operar baseada em invisibilidade estrutural. Essa ideia ganhou força quando especialistas em história corporativa observaram que algumas práticas administrativas introduzidas em grandes empresas brasileiras a partir dos anos 80 coincidiam com conceitos mencionados nos registros ligados ao projeto. Processos de avaliação comportamental, monitoramento de desempenho emocional e modelos preditivos de tomada de decisão começaram a aparecer em relatórios acadêmicos como tendências emergentes. Nenhum deles fazia referência direta ao Aurora, mas a semelhança conceitual levantou a hipótese de que certas ideias haviam se espalhado silenciosamente. Ao mesmo tempo, o caso de Helena continuava sendo revisitado por novas gerações de investigadores independentes. O fascínio não vinha apenas do mistério, mas da sensação de que sua história representava algo maior, a possibilidade de um indivíduo, ao buscar compreender um sistema complexo, pudesse se tornar parte dele. Essa leitura transformou a narrativa em algo quase filosófico, onde o desaparecimento deixava de ser apenas um evento e passava a simbolizar o limite entre conhecer e intervir. Uma descoberta tardia reforçou essa dimensão simbólica. Entre objetos preservados em um antigo depósito familiar, foi encontrado um conjunto de anotações pessoais de Helena que nunca haviam sido catalogadas. Diferente do caderno levado na noite do desaparecimento, esses textos eram mais reflexivos do que investigativos. Em um dos trechos, ela escrevia que segredos não sobrevivem apenas porque são escondidos, mas porque alguém acredita que eles precisam existir. A frase passou a ser citada como um dos elementos mais reveladores de sua motivação. A partir daí, surgiu uma interpretação que mudou o tom das discussões.
E se o projeto Aurora não fosse apenas um sistema de controle, mas também um experimento social contínuo sobre a própria ideia de segredo? Essa hipótese sugeria que sua maior força não estava na tecnologia ou na infraestrutura, mas na capacidade de influenciar comportamentos simplesmente por existir como uma possibilidade oculta. Nesse cenário, a tentativa de expô-lo poderia paradoxalmente reforçar sua presença. Enquanto essas interpretações se multiplicavam, outro elemento começou a chamar atenção: a ausência de qualquer tentativa oficial de reabrir o caso de forma ampliada, mesmo com um interesse público renovado. Essa lacuna institucional foi vista por alguns como evidência de que a história havia ultrapassado o campo jurídico e se tornado algo mais complexo, talvez impossível de investigar sem tocar em estruturas amplas demais para serem expostas. Décadas depois, o local onde ficava a antiga propriedade rural já não guardava vestígios visíveis do passado. A vegetação havia tomado conta da área e novas construções surgiram nas redondezas, diluindo a memória física do que existiu ali. E assim, a história da herdeira mais cobiçada se transformou em algo maior do que riqueza ou desaparecimento. Tornou-se um enigma sobre memória, culpa e o peso das verdades que atravessam gerações. A história chega ao ponto em que todas as peças finalmente se encaixam, não porque alguém encontrou Helena, mas porque o silêncio ao redor dela passou a falar mais alto do que qualquer depoimento. As fitas, os documentos e o dossiê revelado criaram uma narrativa impossível de ignorar, uma herança construída sobre decisões que atravessaram décadas, e uma última descendente que decidiu não carregar o peso sem questionar. O desaparecimento deixou de ser apenas um mistério e se transformou em símbolo, o momento em que a verdade finalmente encontrou espaço para existir, mesmo sem a presença de quem a revelou. Com o passar dos anos, a figura da herdeira foi se tornando quase lendária. Alguns acreditam que ela escolheu desaparecer para proteger a própria vida. Outros defendem que sua missão era apenas expor os fatos e seguir anônima, livre da sombra do sobrenome. O que permanece inegável é que depois daquele inverno, contratos foram revisados, antigos parceiros se afastaram e a narrativa oficial da família nunca mais foi a mesma. A ausência dela provocou mais mudanças do que sua presença jamais havia provocado, como se o verdadeiro legado não fosse a fortuna, mas a ruptura do silêncio. A mansão, antes iluminada e cheia de movimento, tornou-se um espaço suspenso no tempo. Corredores vazios, janelas fechadas e a sensação de que cada parede guarda fragmentos de conversas que ninguém mais pode ouvir. Para a cidade, o caso ficou marcado como uma lembrança incômoda de que nem todo poder consegue controlar o passado. E para quem acompanhou de perto, restou a impressão de que Helena não desapareceu. Ela apenas saiu do papel que esperavam que interpretasse. Especialistas que analisaram os documentos anos depois concluíram que a decisão dela foi, acima de tudo, estratégica. Ao deixar as provas organizadas e acessíveis, ela garantiu que a história sobrevivesse sem depender de sua voz. Foi um gesto calculado, quase cirúrgico, que transformou um segredo enterrado em memória coletiva. Nesse sentido, o mistério do paradeiro se torna secundário diante do impacto. A verdade não precisava da presença dela para continuar existindo. Com o tempo, teorias surgiram, livros foram escritos e reportagens revisitaram cada detalhe, mas nenhuma conseguiu encerrar a narrativa de forma definitiva. E talvez seja justamente isso que mantém a história viva, a sensação de que existe sempre mais um capítulo escondido, mais uma possibilidade, mais uma interpretação. O caso deixou de ser apenas um desaparecimento e passou a representar a pergunta universal sobre até onde alguém iria para romper um ciclo que parece inevitável. Hoje, quando o assunto volta à tona, o que mais chama a atenção não é o mistério em si, mas a escolha. A escolha de olhar para trás, confrontar registros, questionar versões e, no momento decisivo, agir. Independentemente do destino final, a jornada da herdeira redefiniu o significado de legado para todos que acompanharam a história.
Em vez de riqueza, ficou a coragem. Em vez de status, ficou a verdade. E é justamente essa mistura de silêncio, revelação e ausência que transforma o caso em algo tão fascinante. Porque histórias assim não terminam quando os fatos acabam. Elas continuam ecoando em conversas, lembranças e na curiosidade de quem tenta entender o que realmente aconteceu. Cada pessoa que escuta adiciona uma nova camada, uma nova interpretação, mantendo viva a sensação de que a última página talvez nunca tenha sido escrita. No fim, a herdeira mais cobiçada deixou um legado que não pode ser medido em números, a prova de que a verdade pode atravessar gerações e ainda assim encontrar alguém disposto a revelá-la. E mesmo sem respostas definitivas, o impacto permanece, como um sussurro constante lembrando que certos segredos nunca desaparecem, apenas esperam o momento certo para vir à tona. Talvez seja por isso que essa história continua sendo contada, revisitada em detalhes, reimaginada em teorias e reconstruída em memórias. Porque, no fundo, ela fala sobre escolhas, sobre coragem e sobre o peso de descobrir algo que muda tudo. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, a história continuará existindo, suspensa entre o que foi revelado e o que ainda permanece oculto. Agora fica a pergunta que mantém o mistério vivo além do tempo. Em que momento você ouviu essa história pela primeira vez? Foi através de um relato, de uma investigação, de alguém que jurava conhecer os detalhes? Ou esta foi a primeira vez que você entrou em contato com esse enigma?